Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início a mais um momento devocional e o meu desejo é que você esteja sendo alimentado nestes dias em que nós nos propomos a gravar estes vídeos para te auxiliar a sua família no momento de culto doméstico, no momento de culto familiar. E hoje eu gostaria de meditar brevemente com você sobre aquilo que está registrado no livro de Atos, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, o texto que nos diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, por mais uma porção da Tua palavra que é lida neste momento e te agradecemos pela bênção que o Senhor nos tem dado de podermos recorrer às verdades da Escritura em todo o tempo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco e nos tem alimentado através da Tua palavra. Por isso, nós te suplicamos mais uma vez que o Senhor mesmo nos instrua através do Teu Santo Espírito nesta porção da Escritura que lemos aqui. Sê conosco, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Neste tempo de tantas incertezas, neste tempo de tantas especulações acerca das realidades que estamos vivendo e daquilo que o futuro reserva, é importante nós pensarmos a respeito de certezas e de incertezas. É importante nós pararmos um pouco para refletir a respeito do que pode ser para nós uma certeza e daquilo que, obviamente, pode ser incerto para nós, uma vez que nós não temos qualquer controle sobre as realidades da vida, especialmente aquelas que ainda estão por vir. Mas quando nós falamos sobre certezas e sobre incertezas, é preciso, olhando para a Escritura, perceber que a palavra de Deus nos permite ter algumas certezas. Certezas que são incontestáveis, certezas que são inquestionáveis, certezas nas quais nós nos acalentamos, certezas nas quais o nosso coração se aquieta, onde nós estamos fundamentados, porque nestas certezas nós temos condições de suportar as realidades que muitas vezes trazem incerteza para nós. E quando as pessoas hoje se perguntam sobre o desenrolar da realidade que nós estamos experimentando com o vírus corona,
quando hoje as pessoas se perguntam acerca do tempo em que nós ainda vamos precisar ficar confinados dentro das nossas casas, quando as pessoas ainda se perguntam a respeito de quanto tempo nós ainda seremos privados do convívio social, do convívio com aqueles que nós temos prazer em estar perto, nós nos vemos em uma realidade de incertezas que, na verdade, é minimizada no nosso coração por conta das certezas que a palavra de Deus nos traz. E quando nós olhamos para este texto, pelo menos 3 certezas ficam evidentes aqui, nas quais nós devemos nos amparar, sobre as quais nós devemos estar sustentados. E a primeira delas é aquela que está registrada no verso 3 deste capítulo 1 da carta, ou do livro de Atos. A certeza de que Jesus ressuscitou. Esta é uma certeza incontestável e é interessante que neste verso esta palavra, esta expressão vai aparecer aqui. Verso 3 diz assim: a estes, os discípulos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós costumamos usar nas nossas expressões populares para falarmos a respeito de certezas, de que contra fatos não existem argumentos. E o que o texto de Atos nos traz, neste verso 3 do capítulo 1, é uma expressão desta realidade que nós costumamos utilizar nos nossos dias. Contra fatos não há argumentos. E o texto nos diz que as provas da ressurreição de Cristo, elas são incontestáveis, porque ele apareceu aos seus discípulos, ele ficou com eles durante 40 dias, ele comeu com eles. E não se pode contestar aquilo que os fatos apresentam. Por isso, essa é uma certeza clara que nós temos de que Cristo de fato ressuscitou. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, tratando a respeito de algumas dúvidas daqueles irmãos e ensinando aqueles irmãos a respeito de realidades da vida cristã que eles deveriam compreender e desenvolver na sua vida cristã, lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai tratar especificamente desta dificuldade que havia no meio da igreja de Corinto de, embora admitirem que de fato Cristo havia ressuscitado, não conseguirem propriamente aceitar a própria ressurreição deles no dia de Cristo. E Paulo vai dizer lá no verso 17 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E então, no verso 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo, olha, a nossa esperança repousa na ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã. E se a nossa certeza é de que os nossos pecados foram perdoados em Cristo e Cristo venceu a morte, nos dando também esta condição, e ele não ressuscitou, nossos pecados de fato não foram perdoados. E nós permanecemos nos nossos pecados. E aqueles que morreram crendo em Cristo pereceram. Só que no verso 20 Paulo diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo, de uma vez por todas, é a certeza de que um dia nós ressuscitaremos com Cristo. Por isso Cristo é chamado aqui de as primícias dos que dormem, porque daqueles que morreram, ele foi o primeiro que ressuscitou para não mais ver a morte. E depois dele, todos quantos aqueles aos quais ele também há de ressuscitar para a vida eterna. Então esta é uma certeza que nós podemos ter, na qual nós podemos confiar e acalmar o nosso coração diante das incertezas. De fato,
como diz Paulo, e de forma incontestável, como está registrado no livro de Atos, Cristo ressuscitou. Mas há também uma segunda certeza que nós temos, que pode ser extraída deste texto do livro de Atos, que é o que está registrado no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele repousa sobre aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é uma outra certeza que nós temos. E é porque o Espírito Santo habita em nós, é que nós somos capacitados, habilitados para continuarmos vivendo as realidades difíceis desta vida com um único propósito: glorificarmos a Deus em tudo aquilo que fazemos, testemunhando de Cristo em todo o tempo. Veja que o verso nos diz que nós recebemos poder quando o Espírito Santo desce sobre nós para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até aos confins da terra. Nós somos habilitados pela presença do Espírito Santo em nós a servirmos a Cristo como testemunhas de Cristo. Isto é algo certo, é algo incontestável. Somos habitação do Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo habitando em nós nos ensina a lidar com as realidades difíceis da vida e a perceber nelas o propósito e a mão poderosa de Deus controlando todas as coisas. Mas a última certeza que nós podemos também observar neste texto é aquela que está descrita no verso 11, quando o texto nos diz que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado daqueles que estavam contemplando a ida de Cristo e disseram para aqueles homens: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá, do modo como o viste subir. Esta terceira certeza que nós podemos ter olhando para este texto é de que Cristo vai voltar. E vai voltar assim como ele foi visto subir, em glória. E quando Cristo vier, todo olho o verá, diz a Escritura. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Você tem vivido momentos de incerteza na sua vida? Certamente que sim. Não talvez apenas pela realidade que nós experimentamos hoje, mas talvez por tantas outras circunstâncias que possam lhe trazer incertezas. Mas não se esqueça, olhando para o texto que nós lemos, que estas certezas que a palavra de Deus nos dá nos confortam, nos alentam e nos ensinam a viver situações difíceis. Primeiro, Cristo ressuscitou. Ele não foi vencido pela morte. Ele venceu a morte. E a vitória que ele alcançou sobre a morte, ele dá também a nós. De modo que nós, ainda que morramos aqui, seremos ressuscitados e viveremos eternamente na presença de Cristo, sendo nutridos por ele. Segundo, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá discernimento das realidades que nós vivemos aqui, olhando sempre para a palavra e extraindo dela as orientações e as lições que nós necessitamos todos os dias, em todos os momentos. Você quer ouvir Deus falando? Leia as Escrituras. Leia a palavra de Deus e busque pela iluminação do Espírito Santo, que é quem nos habilita a compreendermos a mensagem do Evangelho e qual é de fato a vontade de Deus sobre nós. E em terceiro lugar, a certeza de que Cristo vai voltar para levar consigo a sua igreja. E neste dia, todos hão de ver Cristo regressando e todos vão se curvar diante dele e confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Tenha você essa certeza no coração, se ampare
nas verdades da palavra de Deus, das Escrituras, e utilize estas palavras da Escritura para que você seja moldado e tenha na palavra de Deus a segurança de enfrentar situações difíceis e de enfrentar as lutas que promovem incertezas no nosso coração. Deus é conosco e a sua palavra, ela nos instrui, ela nos alimenta, ela é útil para nos ensinar, como Paulo diz ao jovem Timóteo, né? Ela é inspirada por Deus e ela fala conosco, ela nos alimenta, ela nos dirige. E nós precisamos ter essa convicção de que, diante das mais difíceis incertezas da nossa vida, nós podemos ter a certeza de que Deus continua sendo Deus e Ele há de nos sustentar em todo o tempo. Que Deus te abençoe mais uma vez e continue te alimentando, continue suprindo as suas necessidades e te dando força e condições para lidar com as realidades da vida.